sabia que a linguagem grosseira pode caracterizar um professor como um perfeito mau professor? Eu sou o professor Márcio Urel Rodrigues e estamos aqui para a nossa penúltima reflexão pedagógica da obra A Série de Ser um Perfeito Mau Professor. Olá pessoal, aqui é o professor Márcio Urel falando com vocês. Estamos na nossa 11ª reflexão pedagógica. Estamos aqui no Laboratório de Mídias Digitais da Universidade do Estado do Mato Grosso, no campus de Barra do Bugres. Estamos na penúltima aula da série A Arte de Ser um Perfeito Mau Professor. Durante essa série estamos tendo várias reflexões a respeito da nossa postura, a respeito da nossa prática, a respeito de como nós devemos agir perante os nossos alunos, ok? E na videoaula de hoje, nós discutiremos uma temática muito interessante e importante, que é a linguagem do professor. Como que está a sua linguagem? Como que está a minha linguagem no trato com os nossos alunos? Hoje nós aprenderemos que a escola só faz sentido de existir se for para os alunos. Os alunos é a nossa principal, deve ser o nosso principal foco, tá certo? Então a maneira como nós tratamos os nossos alunos é fundamental para que eles progridam nas suas próprias aprendizagens. Então o Malba Tarran, o Júlio César de Mello, nos apresenta várias orientações de como nós devemos conduzir no nosso dia a dia, na sala de aula, para que os nossos alunos possa ter uma boa relação conosco e, consequentemente, possam aprender. Vamos ver o que a nossa primeira orientação do Malba Tarran, do livro A Arte de Ser um Perfeito Mau Professor. O perfeito mau professor, ele é incapaz de dominar os seus impulsos. O perfeito mau professor, quando ele se exalta, ele profere grosserias pela menor coisa. Com a crespidão de suas frases, ele ofende os alunos. Deixa eu dizer um negócio para vocês com muita serenidade. Nós não temos o direito de ofender ninguém. Muito menos os nossos alunos, que são as pessoas, que são os seres humanos que são colocados na nossa frente, nas nossas mãos, para nós transformarmos. Então nós, ao invés de simplesmente usar palavras rudes, devemos apresentar palavras orientativas. Devemos lidar com eles com o melhor traquejo possível, com serenidade nas palavras e nunca com crespidão. E nunca com grosserias. Sabe por quê? Porque grosseria gera grosseria. E nós estamos em uma posição de não baixar no nível daqueles alunos que são grossos, que são deseducados, que são difíceis. Então nós não podemos baixar no nível deles. Sabe por quê? Porque no contexto da sala de aula, sou eu o profissional. Então eu tenho que ter o controle, inclusive da tonalidade da minha voz. Inclusive da tonalidade e também a preocupação com a linguagem. Com que tipo de frase que eu externalizo para eles. Olha o que o Malba Tarran está dizendo. Nunca se iguale o mestre ao aluno malcriado. Se o aluno chegou para você malcriado, se ele te fez uma ofensa, por favor, conte até 10. Se não resolveu, conte até 20. Não resolveu, conte até 30. Mas o Malba Tarran está dizendo, ó, professor, não se iguale ao malcriado, porque senão você será um malcriado, um professor malcriado, mal formado, mal instruído, ou seja, um perfeito mau professor. Percebe qual que é a orientação? Se o aluno é difícil, professor, não seja difícil. Não vá até o nível dele. Você está ali para transformar, para orientá-lo. Olha o que ele está dizendo, nem de seus lábios sai a palavra que não possa ser repetida. Tendo o ofício de educar, não há escusa para que o professor escandalize seus alunos, pois é o exemplo do mestre, a grande força formadora. É o nosso exemplo. Muitas vezes nossos alunos não aprendem nada de nós. Nada da matemática que eu quero passar para eles. No entanto, ele aprende a respeito da minha conduta. Ele aprende a respeito da minha ética, ele aprende a respeito da maneira como eu lido com pessoas, com seres humanos.
Isso ficará gravado na cabeça, na mente dos seus alunos. A maneira como você tratava eles. Como eu sempre digo, muitas vezes nós não lembramos dos conteúdos e do que o professor de matemática nos ensinava no 7º ano. No entanto, todos nós lembramos de quem era o professor e da maneira como ele trabalhava e lidava conosco. Porque no final, meus amigos, são as relações sociais que ficam. Tá certo? Amanhã eu não sou mais professor daquele aluno. Como que ele vai me ver na rua? Como um indivíduo grosseiro ou como uma pessoa que agrega valor, que atende às necessidades do cidadão, que naquele caso são os nossos alunos? Muitos professores que dirigem aos seus alunos expressões indelicadas. Olha esse exemplo que o Malbattahan traz no livro dele. 2 alunos são chamados na frente do quadro para explicar um determinado conteúdo proposto pelo mestre. Só que lá eles não souberam resolver o exercício ou o problema. E aí o perfeito mau professor se enfureceu com o despreparo dos jovens e bradou. O perfeito mau professor, ele sempre aumenta a tonalidade de voz quando ele quer ser incisivo, quando ele quer agredir. Vão se sentar seus cavalos, vão levar nota 0. Nós sabemos que muitas vezes tem depoimentos de alunos, de professores que têm a coragem de chamar o aluno de burro. Às vezes não usa essa expressão burro, mas usa algo conotativo à falta de aprendizagem, como se fosse um problema unicamente do aluno. Então nós devemos tomar muito cuidado com a tonalidade da nossa voz e principalmente com as palavras que nós externalizamos para os nossos alunos. Sabe por quê? Porque eu não estou ali para mensurar se um aluno é isso ou aquilo. Eu estou ali para auxiliá-los no processo das suas aprendizagens. Se a função da própria atividade docente é a formação integral do adolescente, o professor deve, olha a orientação, precisa ser ele mesmo uma personalidade equilibrada e, sobretudo, madura. Sem essa condição, jamais ele poderá se tornar um educador. Lembrando que ser professor é uma coisa, ser educador é uma outra coisa. Ser professor é quando eu professo algo, um determinado conteúdo. Eu estou sendo professor, eu estou ministrando, eu estou externalizando, eu estou ensinando. Agora, ser educador não está preocupado simplesmente com o conteúdo que está sendo repassado, está preocupado também com o desenvolvimento integral daquela pessoa que foi colocado na sua mão. Você tem sido apenas um professor? Ou você tem procurado ser, além de um professor, também um educador? Ou seja, você tem gostado dos seus alunos? Você gosta de estar com os seus alunos? Independente se eles são bonzinhos ou se são ruins. Ou se você chega no final do ano, você já está estressado com os seus alunos. Como que você chega no final do ano? Você tem gostado dos seus alunos? Olha só o que o Malbattahan está nos dizendo. Educador que tem paciência usa prudentemente da repreensão e do elogio, do castigo e da recompensa, pois é dever do bom professor ser delicado e respeitar o aluno como uma pessoa que merece toda a consideração. Olha que coisa bonita. Os nossos alunos merecem toda a nossa consideração, toda a nossa delicadeza, até no momento de ser duro, de ser rígido, de ser incisivo, precisa ser com respeito. O professor precisa corrigir os alunos. O professor precisa orientar os alunos. O professor precisa cumprir o contrato didático, mas nunca de forma sem delicadeza. É a orientação, ok? Olha só o que o Malbattahan está dizendo, e eu fiz questão de colocar em letras maiúsculas para todos nós entendermos. Jamais grite com os seus alunos. Jamais grite com os seus alunos. Se um professor encontrar um aluno fazendo qualquer coisa errada, seu aluno está fazendo uma coisa errada, aconselhe-o. Aconselhe-o se puder, com modos delicados. Se ele não atender, não insista. Vai lá, comunica a direção da escola. Agora, mas nunca, de modo algum, grite com os seus alunos. Porque quando você grita com os seus alunos,
Quando você externaliza essas frases com a tonalidade de voz alterada, você demonstrou que você não está preparado, você perdeu o controle. Você perdeu a liderança, você perdeu o comando da ação. E um professor, ele precisa ser equilibrado. O professor precisa ter serenidade para resolver os problemas dos nossos alunos quando eles aparecem. O outro item é que os professores precisam gostar dos alunos. Um dos requisitos do bom ensino é o professor gostar dos alunos. E um professor, quando ele gosta dos alunos, ele faz de tudo para que os seus alunos possam progredir nas suas aprendizagens. Olha o que está dizendo: o perfeito mau professor deveria ouvir, mas ao qual seguramente não dará a menor atenção. Se realmente você não gosta de seus alunos, abandone o ensino. Se você não gosta de estar em sala de aula, você está no lugar errado. Porque a sala de aula deve ser utilizada e deve ser assistida por pessoas que queiram fazer a diferença na vida daqueles alunos que entrou em contato com eles. Por que isso? Porque a escola é para os alunos. Um perfeito mau professor, dentro das agitações de sua vida, esquece que a escola existe somente por causa do aluno. E não simplesmente por causa dos professores, de nós professores. Nós só existimos por causa dos alunos. Nós só existimos, a escola só existe com a intenção de formar aquela clientela que são os nossos alunos. E muitas vezes, por causa de N situações, os nossos alunos pagam o pato em detrimento de uma ou de outra situação. Devemos pensar a respeito disso. Finalizando, trago essa citação do Malbataan que diz que a escola é o aluno. Tudo é feito para o aluno, pelo aluno, com o aluno, porque é a transformação do aluno que deve ser o nosso grande objetivo. Em uma escola, o maior interesse é sempre o interesse do aluno. Não se esqueça de que em uma escola, a pessoa mais importante é o aluno. Não se esqueça que a escola é o aluno. Lembre-se sempre de que se existe escola é porque existe aluno. Nós só trabalhamos, nós só recebemos o nosso ordenado no final do mês ou no início do mês, dependendo do estado, por causa do nosso trabalho frente aos nossos alunos. Se não houvesse aluno, nem você, nem eu estaríamos aqui. Então quero finalizar essa reflexão pedagógica dizendo: devemos ter traquejo ao lidar com a nossa linguagem com os alunos. Que eu e você possamos, a cada dia que passa, nos controlar, ter serenidade, para que nós possamos ter boas relações com os nossos alunos. Um abraço a todos e na próxima semana nós teremos a última reflexão pedagógica dessa série, A Arte de Ser um Perfeito Mau Professor.